voltando, porque não sei por que tá acontecendo isso no vídeo, mas bem. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Em algumas traduções está escrito corpo terrestre, né? Porque na realidade o animal que está falando quer dizer terrestre, tá bom? Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o terrestre. Depois o espiritual. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Ok, vamos voltar lá no versículo 39 para me explicar uma coisinha. No 40 que está falando sobre os corpos terrestres e os corpos celestiais. Aqui nós sabemos que existem os corpos terrestres, né, e os corpos espirituais. Tudo que é na terra é terrestre. Adão foi feito da terra, então ele é corpo terreno, ok? No versículo 40, aí, ok, Adão, que é o primeiro, né, Adão, né, o primeiro homem criado da terra é o homem terreno. Mas quem criou o primeiro homem terreno? O homem espiritual. Quem criou o primeiro homem terreno foi o homem espiritual. Porque no início, no princípio de tudo, quando o Eterno, o Altíssimo, o Deus Espírito, que não tem corpo, que é uma potência, que é uma glória, que é uma luz forte, né? Ele chamou à existência o primogênito da criação, né? O primogênito de toda a criação, que é o Senhor, e é esse Senhor que criou o Adão. Esse Senhor homem, ele era, porque o Adão foi feito semelhante a ele, né? Façamos uma imagem semelhante a nós, né? Façamos o homem como a nossa imagem e semelhança. Quer dizer, o homem espiritual, que é o Senhor, que na antiguidade apareceu e plantou o jardim, ele fez o homem terreno, imagem dele. Quer dizer, ele pegou o barro, fez o homem, fez uma imagem dele próprio. Ele pegou o barro e fez a imagem dele, do barro. Aí ele soprou no nariz aquela imagem e aquela imagem transformou em alma vivente. Aquela imagem do homem, que fabricou aquela imagem do homem, o Senhor, né? Que é o Adão, o homem terreno. Ele era terreno. O Senhor que fabricou o Adão é o homem espiritual, ok? Então tem corpos celestiais e corpos terrenos. Aquele homem, o Senhor que criou o Adão, ele é um corpo espiritual. Esse mesmo Senhor que criou o Adão, esse corpo espiritual que criou o Adão, né? Ele aparece em várias partes na Bíblia, né? Ele apareceu para Abraão, quando ele falou com Abraão que Sara ia ter um filho. Ele apareceu para Abraão antes de destruir, né, Sodoma e Gomorra. Ele apareceu para Noé. Ele plantou o jardim, dali começou a aparecer para a criatura que ele formou da terra, né? Ele apareceu para Caim, apareceu para Adão no jardim. Nós sabemos da história, né, dos fatos, né? E ainda hoje ele aparece de vez em quando para alguém, né? Quando a pessoa tem muita intimidade com ele, ele se faz ver, né? Este Senhor é o nosso Deus. Porque Deus, como eu já falei em outros vídeos, Deus não é nome próprio, né? Deus, a palavra Deus é um título. Esse homem que apareceu, que criou, ele é um Deus. Ele é o nosso Deus,
né? Ele é aquilo que nós adoramos, que nós procuramos servir, que nós devemos dar toda a honra e toda a glória. É a este, o Deus de Abraão, Senhor, o Senhor, né? Que aparecia no passado. Ok. No versículo 40 está assim, também há corpos celestes e corpos terrestres. Ok. Tá bem. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e outra é a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Essa glória, o que é essa glória? Você já parou para pensar o que significa glória? Antigamente, porque eles falavam, o Senhor da glória, o Senhor da glória, eu vi a glória do Senhor. O que é ver a glória do Senhor? É ver a luz do Senhor. É o Senhor da glória, para diferenciar aquele homem celeste que aparecia para eles, para diferenciar ele dos outros, porque naquele homem celeste eles viam uma glória, eles viam uma luz forte, um resplendor nele. Aí, para diferenciar ele, aquele Senhor, é o Senhor da glória. É aquele Senhor da glória, Senhor da glória, para diferenciar ele dos outros homens que existiam, dos homens terrenos. Diferenciava ele falando o Senhor da glória, diferenciando ele dos homens terrenos, porque ele era tal como nós somos. Aliás, nós somos igual a ele, né? Nós somos imagem semelhante a ele. Né? Ao Senhor da glória, ao Senhor que resplende, ao Senhor fulgurante, ao Senhor luz, né? Isso é a glória do Senhor. É sempre assim, né? Tô sempre fazendo vídeo e alguém me chama, mas é uma luta, mas amém. Continuamos com a glória do Senhor, né? Eu tô pedindo ao Senhor para me ver a glória dele, não com os olhos espirituais, mas com os olhos carnais. Imagina a gente ver a glória do Senhor com os olhos carnais. Por isso que muitas pessoas caem quando estão cheias, né, no poder, estão envolvidas no poder do Senhor. A pessoa cai, porque a glória é talmente forte, é uma luz forte. Paulo viu a glória do Senhor. Paulo viu o Senhor da glória. Olha que interessante. Ele viu a glória do Senhor e viu também o Senhor da glória. O Senhor, aquele Senhor da glória, aquele Senhor que tinha aquela luz diferente, né? Aliás, ele não tinha luz diferente, ele tinha luz, porque é a luz que veio no mundo, ele é a glória, ele é a luz que veio no mundo. Gente, é muito lindo esse capítulo de 1 Coríntios, primeira letra, porque Paulo teve um encontro com o Senhor da glória. Ele primeiro viu uma luz, viu a glória do Senhor, e o Senhor mostrou tudo para ele, mostrou toda a verdade para ele, ensinou para ele tudo, fez ele ver tudo, e ele voltou. No nosso mundo, na terra, na Bíblia fala que ele desmaiou, né? Depois voltou cego. Quando ele voltou para esse mundo aqui, eu imagino o tempo que ele ficou cego. Meu Deus, o tempo que ele ficou cego, carnal, ele estava vendo no espiritual. Ele estava conhecendo as coisas no espiritual. O Senhor mostrou tudo para ele. Ele tinha que ficar cego mesmo, né? Por que ele ficou? Por que ele ficou cego? Porque a luz era muito forte. Não, mas não é porque a luz era... Não é esse só esse o motivo. Por quê? Porque ele precisava de ficar cego fisicamente. O homem terreno precisava de ficar cego fisicamente para ele ficar só vendo no mundo espiritual as coisas espirituais para ele aprender. E ele aprendeu. E ele deixou esse capítulo 15 aqui cheio de mistérios. Esse capítulo 15, cheio de mistérios. Eu não vou falar muito mais, porque já estamos muito, né, os minutos. Mas esse capítulo aqui é cheio de mistérios. Ok, vamos passar para frente aqui. Então, você aprendeu o que é a glória do Senhor, o que é o Senhor da glória, né? A glória, o resplandecente, né? A beleza, né? A força, aquela luz forte do Senhor. Vamos aqui para frente. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão, espírito vivificante.
Vamos entender esse pedacinho aqui. Só isso aqui que eu vou tentar explicar o mais rápido possível. O primeiro Adão tornou-se alma vivente. O primeiro Adão quer dizer o primeiro da terra. É o primeiro terreno. Adão quer dizer já da terra, né? A palavra Adão já quer dizer da terra. Quer dizer, Adão, vírgula, tornou-se alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Por que fala o último Adão? Né? Tem uma parte aqui que fala segundo. Eco aqui no versículo 47. O primeiro homem, sendo da terra, está falando de Adão, é terreno. O segundo homem é do céu. Por que fala o segundo homem? Por que será que fala que o segundo homem é do céu? Aquele Senhor, ele é o primato, né? Ele é o primeiro da criação, é o primogênito de toda a criação. Mas, porque do momento que ele passou a criar, vou tentar explicar, do momento que ele criou Adão, porque de Adão que nós viemos, né? Nós somos carne humana pecadora, né? Da terra, nós viemos de Adão, nós não viemos do primeiro homem celestial. Vamos colocar assim para você entender, né? Nós viemos do Adão, do primeiro Adão da terra. Esse mundo aqui, tudo partiu através de Adão, né? Estamos vivendo esse mundo aqui através de terreno. Não estou falando do celestial, não. Estou falando do terreno, estou falando do espiritual, não estou falando do terreno. O terreno, partiu tudo de Adão. Nós conhecemos Adão como primogênito nosso. O segundo homem aqui que está falando, o segundo homem é o do céu, porque quer dizer, no início da palavra de Deus, começa a falar o quê? O início, em automático, fala de dois homens. Fala do Adão, do terreno. Depois da criação do Adão, que veio o segundo Adão, que é o espiritual. Não sei se estou conseguindo explicar para vocês entenderem. O primeiro Adão sendo terreno, nós viemos daquele Adão. Então, analisando assim, por isso que aqui fala do segundo, né? O segundo homem é o do céu. Quer dizer, passou tudo a ter validade, vamos falar assim, do momento em que o primeiro Adão foi criado. Porque antes do primeiro Adão da terra ser criado, antes as coisas eram espirituais. Do momento que passou a criar, que o Senhor criou o primeiro homem, né, terreno, e soprou naquela imagem que ele fez dele, soprou ali, dali para cá começou o terreno. E dali para cá que começou a vida que nós temos hoje, entre aspas, né? Então, daquele momento ali, para nós, o primeiro homem é o Adão, para nós terrenos. E para nós, o segundo homem é o espiritual, né? Mas, na verdade, o espiritual é primeiro do que vem primeiro do que o terreno. Aqui mais para baixo fala assim: e assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. Mas digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui, vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar dos olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Mas quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus,
que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Então, entendendo, né, o Senhor se torna o segundo homem. Porque a humanidade toda sabe que nós viemos de Adão, né? O primeiro foi o Adão. Mas continuou um Senhor aparecendo para eles. O Senhor da glória continuou aparecendo para eles. Era um homem, porque nós somos feitos em imagem e semelhança dele. Então ele era essa forma que nós temos. Ele era um homem, olhando assim, era um homem. E aquele homem ali se tornou para nós, vamos falar assim, né? O segundo homem, que é o espiritual, né? Porque primeiro veio Adão, como nós sabemos que nós viemos do Adão, e como que existiu esse segundo homem que aparecia, esse Senhor que aparecia para o povo, né? Que apareceu para Caim, que apareceu para Adão no jardim, porque ele próprio que criou o Adão, né? Então isso é só para vocês entenderem, né? E vamos estudar mais esse capítulo aqui, 15 da primeira letra aos Coríntios, que tem muito mistério aqui. Nesse mesmo capítulo fala muito bem do momento que Eva, dá para entender, através desse capítulo, dá para entender o momento que Eva desejou comer da árvore, né, proibida, da árvore que Deus proibiu, não do fruto da árvore que Deus proibiu. Do momento que ela começou a desiderar, ali as coisas já foi transformando, como num baterdóquio, como fala aqui, né? Que nós seremos transformados como um bater de óculos, né? De olhos, né? Um piscar de olhos. Quer dizer, a Eva, no momento que ela começou a desejar a comer da árvore que o Senhor falou que não era para comer, tudo foi transformado. Começou a entrar no coração dela, que era da terra, né? Porque o Lúcifer era do céu, era espiritual. A Eva era da terra. No momento que ela começou a desejar, num piscar de olhos, tudo foi transformado. Aí sim, a árvore deu o fruto do pecado. O fruto do pecado. Amém? Se vocês verem os outros vídeos que eu coloquei, quem é o primeiro vídeo que está vendo, vai entender do que eu estou falando, tá bom? Fiquem na paz, que o Senhor continue abençoando suas vidas. E nós vamos voltar ainda nesse mesmo capítulo. A paz do Senhor.